Essa noite nós temos em nossas mãos o livro do Apocalipse, capítulo 3. E no versículo 1 o assunto é sobre a carta de Sardes. É sobre a carta de Sardes. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que é santo, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, e que tens nome de que vives e está morta. Se vigilante e confirmar o restante que está para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouve. Lembra do que tem recebido e ouvido, e guarda e o arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. E o que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma eu riscarei o nome do livro da vida, e confessarei o nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos irmãos, queridos e amados ouvintes e irmãos, essa igreja, a igreja em Sardes, que nós acabamos de ler, é uma das 7 cartas da Ásia Menor, que era estagnada, sem vigilância espiritual, e também ela estava sofrendo por um período de mortandade. Essa igreja, ela vivia das glórias que ela tinha do passado, né? Porque o Ciro II e o Antíoco III, que conquistou a cidade de Sardes. E como era uma sinagoga naquela época dessa conquista, essa palavra ela vai nos falar sobre as condições dessa igreja, né? Ela vangloriava por causa que era um local onde os rabinos se encontravam para fazer os seus estudos, e aquele local era um local muito referencial. Todas as pessoas tinham aquele local como referência, né? E na Ásia Menor, essa igreja ela está vinculada sobre as demais 7 cartas que está relacionada no livro do Apocalipse, né? Sardes significa sol ou príncipe de gozo. Devido à extrema riqueza que era derivada sobre essa cidade, ouro de aluvião, pactolos, que eram rios de pactolos,
que estava em um turco. Era um rio que estava perto da costa do mar Egeu, né, que se localizava na Turquia. E ele nascia no Monte Tumulus, né, que atualmente agora ele é chamado de Bosgdan. Ali fluía através da ruína das antigas cidades que foi destruída do passado, a cidade de Sardes. Então essa Sardes aqui agora, ela era a capital da Lídia, né? E esse rio que percorria ali, ele desaguava em Gediz, né? Que era um antigo Hermon. E o Pactolo, que era esse rio, ele continha uma ligação de ouros, de pratas, né? Ali os escavadores, eles tinham muito trabalho através das escavações por causa dessas preciosidades, né, que o Pactolo continha, dessas ligações de ouros e prata. E foi a base da economia antiga do estado da Lídia, da antiguidade, né, que uma ligação desta cidade natal, a qual encontrava tanto ouro, tanta prata, como vestígios de cobre e outros metais, né, que nós podemos notar, níquel, que às vezes zinco, né? E dependendo dessa proporção de ouro, prata, os gregos antigos, eles chamavam o ouro branco de o melhor ouro. Isso seria uma fala apropriada ao chamar de ouro, que era o ouro polido, né? Porque no caso o ouro bruto era o ouro normal, e o ouro branco era um tipo de ouro que era um ouro polido. E a cidade original, ela era uma cidade fortaleza de quase inexpugável presença elevada, bem acima do lago do Vale do Rio, que era um rio que descia do Hermon. Era uma cidade que ficava mais alta, que tinha uma visão privilegiada, né, que internacionalmente ela era cobiçada por causa dessa bela visão. Essa cidade, ela era toda cercada de penhasco, ela era separada por princípios, ela era composta de rocha e traiçoeiramente frouxas os apegos que foi encontrado no século 7 antes de Cristo, que foi um pouco antes do tempo do rei Creso, né, que era o governante da Lídia, do século 6 antes de Cristo. Meus irmãos, essa cidade, ela desfrutava igualmente dessas riquezas do tempo do Antigo Testamento, porque ela era uma comunidade cristã. Ali existia esta preciosidade imbuída do mesmo espírito que tinha na cidade anterior, que foi derribada antes dela. E repousando as suas reputações passadas, mas sem qualquer grande realeza ou realização no presente, ela ainda falhava conforme uma cidade falhava sem experiência anteriores. E por não ter atitude de vigilância,
Creto II, que era um rei ou seja, Ciro II, que era o rei da Pérsia, né? Eu vou até estar falando desse rei em breve, que esse rei aqui, ele foi o pai de Dario, né? Que no caso seria Xerxes, né? Da época da rainha Esther, que eles eram da Pérsia. Em 549 a.C., esse Ciro, ele tomou a cidade de assalto de um homem chamado Antíoco o Grande. Em 214 a.C., meus irmãos, a cidade, ela foi repartida por esse efeito. Por quê? Porque o Ciro tomou de Creto, né, desse Antíoco, e o Alexandre, ele reconstituiu essa cidade. E por um terremoto, Libério, né, ou seja, Tibério, que era um imperador romano, ele reconstituiu uma nova construção da parte dela, lascívia, e ele observou a cultura romana, e se tornando lascívia essa cultura, que era uma cultura permissiva, a antiga igreja afrouxou os seus valores. E por isso o Senhor mandou essa carta para Sardes, que adequou com o paganismo e os comércios principal da cidade, que era tinturaria, fábrica de vestes de lã. E o símbolo de Sardes, meus irmãos, era uma igreja vivendo das glórias e das obras mortas do passado, né? E sem vigilância. O que o Senhor nos mostra a falar com essa igreja? Por que eu disse que era necessário a gente participar desse estudo? Porque ele falaria conosco. Porque tem muitos nos nossos dias vivendo de glória do passado, como foi o caso desta igreja. Quantas pessoas ficam, eu orava 30 dias no monte, eu jejuava, eu expulsava demônio, eu lia a Bíblia, eu passava a noite em oração. E hoje, meus irmãos, qual que é seu estágio de hoje? Porque Deus, Ele não está preocupado com o passado. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 5:17, que as coisas velhas são passadas. Eis que tudo se faz novo. Deus quer saber de coisas novas. Deus quer saber do seu momento, da sua vida espiritual agora. O que você tem para apresentar para Deus agora? É isso que Deus quer saber. Deus não quer saber de passado, né? Porque o passado dessa igreja foi sem vigilância, que tinha entrado numa estação que dava brecha para roubos, né? A cidade era uma cidade de grandes muralhas, com grandes conquistadores de honra renomado. Também tinha grande exército pretoriano. O muro tinha 30 metros de altura, 6 metros de largura. Andava carruagem cheio de soldados pretorianos, pronto e preparado para batalhar com qualquer exército. Porque depois que o Alexandre o Grande venceu a Pérsia, ele foi vencido pelos romanos. E os romanos implantou o domínio e começou a mandar. Eram os romanos que mandavam. E essa cidade então ficou sob o domínio dos romanos.
Só que a igreja estava implantada dentro desse contexto. E como a igreja estava implantada dentro desse contexto, a prática dos romanos impregnou na igreja. O povo da igreja começou a fazer o que a igreja apostata fazia. E ela teve algumas brechas, não só na muralha da cidade, mas também na fé dos cristãos. Porquanto, Jesus diz, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não saberá, não conhecerá, de modo algum, em que hora eu virei contra ti. E o que dizer com o juiz que Deus aplicaria repentinamente, sem ninguém esperar. Os crentes estavam mornos, eles estavam sonolentos na igreja. Um pequeno grupo apenas manteve a fé, manteve-se fiel, né? E as pessoas, elas permaneciam fiéis, seriam santas e dignas. Aí o Senhor reconheceu esse poucos que estavam no meio dela e ofereceu vestes brancas, né? Quem alcançasse a salvação receberia a veste branca e o nome escrito no livro da vida, e espalharia o brilho da luz do Senhor, que era conhecido como o sol da justiça. Aleluia. Só que para nós, meus irmãos, a mensagem que fica é de que horas essa honra e essa glória passada não se sustenha em nossos dias, nos dias de hoje. Porque nos nossos dias de hoje também falta vigilância. E a estagnação, ela leva apenas aos roubos. Mais do que roubo material, mas roubo espiritual, que é mais grave. Né? Tem aquele contexto ali em João, capítulo 10, no verso 10. Ali Jesus não está atribuindo aos ladrões. Ou seja, ele está atribuindo ao ladrão, ele não está atribuindo a Satanás. Porque tem gente que já fala, é assim, ó, porque o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Não está escrito isso lá, irmão. Está escrito lá, o ladrão vem senão para matar, para roubar e para destruir. Muitas das vezes o ladrão pode ser o diabo, muitas das vezes o ladrão pode ser um ladrão, uma pessoa, ou muitas das vezes o ladrão pode ser nós mesmos, roubando de Deus aquilo que é dele. Então, o ladrão ali pode ser qualquer um desses. Não é só atribuição ao diabo, porque tem hora, meus irmãos, que tem ser humanos que é pior do que o diabo e coloca a culpa no diabo como se fosse ele o autor daquela ação. Mas tem pessoas que agem por espontaneidade e por vontade de praticar, né? Então vamos prosseguir. E dentro dessa igreja havia um grupo de crentes. E esses crentes espiritual, eles estavam mortos, espiritualmente falando. Eles não estavam convertidos de verdade. Foi com esse grupo de crentes que Jesus falou: eu conheço as tuas obras, que tem nome de que vive, mas estás morto. Meus irmãos, a igreja de Sardes, ela tinha uma liturgia que aparentemente ela era viva, com celebrações, mas ela não tinha vida espiritual em si próprio. A solenidade das liturgias, dos rituais, impactava as pessoas que estavam no culto, mas não tinha vida diante de Deus. A fé não era aquela fé que Deus estava esperando deles. Era tipo um sofisma,
O que é um sofisma, meus irmãos? O sofisma é uma imagem verdadeira, porém com um fundo mentiroso. É uma farsa, é como se fosse uma máscara. Era o que estava acontecendo naquele contexto. E os crentes cheios de feridas emocionais, espirituais, quase mortos, sem vontade de seguir no caminho de Cristo, mas estava no caminho por causa da tradição. Aí Cristo vira para eles e fala assim: se vigilantes e consolidado o resto que está para morrer. Por quê? Porque esse resto não tinha inteiramente, aparentemente envolvido com o paganismo, mas estava pagão por dentro. A chamada da chama do Espírito de Deus, que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, estava quase se apagando neles, pois o mundanismo era uma grande influência sobre eles, e isso contaminava as suas vestes, os seus estilos de vidas, né? Os romanos tinham o estilo da sociedade mundana de uma época, meus irmãos, que falava alto, e por isso eles tinham poucos interesses em se santificar, em se purificar, porque eles estavam espelhando o parâmetro de vida dos romanos, porque a cidade era elaborada, né? Os romanos tinham uma vida arregalada, cheia de oportunidade, cheia de riqueza, né? E eles, por alguns momentos, quis parecer com a maneira que os romanos viviam, né? E o crente, ele não leva uma vida de integridade porque ele vive na igreja, ou porque ele aparece nos cultos de oração, ou porque ele faz live, ou porque ele fala da palavra. Não. Aqui o próprio Deus estava falando: porque eu não tenho achado integridade nas tuas obras, na presença do meu Deus. A igreja, ela estava envolvida em um projeto, um trabalho, mas também no comércio principal da cidade, que era tinturaria, que tinha fábrica de tinturaria de veste e de lã. Os crentes, eles poderiam até fazer obras sociais ali, ajudar as pessoas, mas talvez fosse apenas para receber aplausos de homens e não de Deus. Pois o que fazia não era para dar a glória a Deus, não era para dar glória a Ele, e sim para si próprio, né? A motivação não era o reino de Deus. Isso se achava faltoso diante do Senhor, falta de integridade diante de Deus. E os crentes, meus irmãos, eles estavam se contaminando abertamente com a política, que era uma política mundana. E outros conseguiam resistir essa política. Aí Jesus falou: tens contudo em Sardes um pouco de pessoas que não se contaminaram com as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Poucos crentes não havia se contaminado com a influência dessa sociedade mundana. Meus irmãos, nós estamos dentro de um contexto que a mesma história está se repetindo. Nós podemos ver que tem igreja, não estou querendo trabalhar com o nome, mas tem igreja que não aceita o nome do Espírito de Deus. Tem igreja que fala que o Espírito Santo de Deus não é Deus.
Tem igreja que fala que Jesus Cristo não deve ser adorado, porque é o Deus que criou tudo. Tem outras igrejas que falam que o arcanjo Miguel é Jesus. Tem outras igrejas que falam que a pessoa vai morrer e ela vai voltar e reencarnar em animais, em pessoas ou em bebês recém-nascidos. Então, hoje nós estamos vivendo dentro de um contexto que, se você não estudar a Bíblia, se você não viver debaixo de oração e de conhecimento bíblico, você também vai fazer parte desse sistema. E você vai bater no peito e vai falar: não, eu estou fazendo o que é correto. Só que os céus vai bradar: não achei graça em ti. E resumindo, essa igreja de Sardes, ela estava enfrentando uma perseguição dos imperadores. Nem dos judeus, que tinha muitas heresias, mas os judeus tinham se formado com os romanos. Na época que os romanos dominavam, a maior parte dos judeus era romanista, fecharam com os romanos. Portanto, você pode ver que quando Jesus chega, o que Jesus encontrou? Mateus, na coletoria de impostos. O que Jesus encontrou? Zaqueu, que fazia parte do sistema corrompido, Mas na hora que ele viu que Jesus era Deus, que ele veio para restaurar o homem, ele se arrependeu e se alienou com Cristo. Mas é poucas pessoas que faziam isso na época de Jesus. Aí Jesus fala: ser vigilante e consolida o restante que está para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e te arrepende. Meus irmãos, isso significa que um apelo de Deus para eles foram feitos para que eles voltassem urgentemente a palavra de Deus para os seus corações e que guardassem tudo aquilo que eles tinham recebido dos homens de Deus que tinham levado a doutrina a sério, que tinham falado de algo sólido, ou seja, a doutrina verdadeira, que faria crescer e receber alimento sólido, que é uma igreja que é amadurecida não pelo leite espiritual dos iniciantes da fé, mas o fato de ele dizer ser vigilante, isso significa que Deus estava dando um aviso para eles acordar, pois eles estavam sendo roubados nas suas forças espirituais e no projeto de Deus para eles, que estava sobre eles, eles não estavam se percebendo. Eles não percebiam. A palavra consolida o resto que está para morrer. Isso significa que estão de acordo, andando com o dever de acordar aqueles que estão dormindo, que estão quase a morrer. A mensagem era uma mensagem de despertamento, e essa mensagem de despertamento está soando em seus ouvidos agora. Você conhece o que Deus é, e você sabe o que Deus quer. Nós temos a ciência do que Deus quer, e aquele que não tem deve procurar saber, porque isso não é brincadeira. Isso é um assunto que vai nos levar para uma eternidade com ou sem Deus. Mas o Senhor conhece a sua igreja, meus irmãos. O Senhor conhece a sua igreja por inteiro. Ele sabe quem é e cada um de quem é que ele está falando. Essas coisas diz aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas nas suas mãos.
Tens, contudo, em Sardes um pouco de pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Elas estavam ali pronta e preparada para derramar o seu Espírito de Deus, o Espírito sobre ela, sobre eles, ou seja, a plenitude do Espírito Santo para reavivá-los, né? Eles estavam apagados as suas chamas, né? No inicialmente falando, o Espírito de Deus havia recebido, ao entregar as suas vidas a Jesus, eles receberam o Espírito de Deus. Só que ao voltar as suas vidas à prática normal da cultura, do local, o Espírito de Deus saiu. E eles ficou só a carcaça, como no vale de ossos secos, de Ezequiel, capítulo 37. E isso se repete, né? Porque o Espírito de Deus, meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Preste atenção, isso não é papo de YouTube, nem de pregado de copiado, não. Presta atenção nisso aqui. O Espírito de Deus, quando desceu sobre a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi um barulhão danado, né? Veio um barulho, um vento veemente, pentuoso, e encheu toda a casa com barulhos e vento pentuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo, das línguas repartidas como que de fogo, né? Foi um barulho santo que Deus fez naquele local. E todos perceberam que o Espírito de Deus estava chegando, porque teve barulho, teve vento pentuoso, teve língua de fogo, né? Mas para sair, o Espírito de Deus sair das pessoas, ele não sai fazendo barulho, ele sai silenciosamente, né? Você pode perceber que Sansão ele matou o filisteu, 1000 filisteus com a queixada de jumento. Por quê? Porque o Espírito de Deus veio sobre ele e ele matou. É Deus que dá condição para a gente executar qualquer obra que seja em nome do Senhor. O Espírito de Deus encheu Sansão e Sansão matou. Ele matou 1000 filisteus com a queixada de jumento. O Espírito do Senhor desceu sobre Sansão e Sansão arrancou os portais de Gaza. Os portais de Gaza, meus irmãos, pesavam na faixa de 800 quilos. Ele carregou os portais de Gaza nas costas e levou os portais de Gaza para cima dos montes. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. O Espírito de Deus veio sobre Sansão, e Sansão, meus irmãos, num ato milagroso, ele conseguiu pegar 300 raposas pelo rabo, e ele conseguiu queimar essas raposas, pôs fogo no rabo delas, e elas queimou toda a seara dos filisteus, porque o Espírito de Deus deu condição para Sansão fazer isso. O Espírito de Deus veio sobre Sansão, e Sansão pegou um leão e ele rasgou o leão como se fosse um cabrito velho na unha. Só o Espírito de Deus pode fazer isso com um homem natural, dar essa força para um homem natural de matar um leão. O Espírito de Deus veio sobre Sansão. Sansão pegou os homens, 300 homens, e bateu e tomou as vestes e pagou a aposta que ele tinha perdido da Enigma. Só que quando Sansão conheceu a Dalila e começou a se entregar aos desejos da carne, ele foi se aproximando, ele deitou no joelho dela e ele contou o segredo dele, e ela raspou as suas 12 tranças.
ou seja, as suas 7 tranças. O segredo dele estava na trança, meus irmãos? Claro que não. O segredo dele estava na fidelidade que ele tinha para com Deus. Ele era um nazireu de Deus, e essa chamada que o anjo trouxe aos ouvidos de Manoá tinha que ser perpétuo. Ele tinha que perseverar nisso aí, nas normas que foi passada para o pai e para a mãe dele. Mas ele foi que nem um cavalo doido, porque a Bíblia fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e no versículo 4, que os deuses desse século cegam o entendimento do incrédulo, para que ele não veja o resplendor do Senhor Jesus e nem a glória de Deus no evangelho do Senhor Jesus. Ele foi que nem um cavalo cego. Dalila rapou as tranças dele e ela virou e falou assim: Sansão, aos filisteus, ele já levantou pronto para matar os filisteus. Só que a palavra diz assim: aí não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia saído dele. Então muitas das vezes a pessoa prega e Deus opera, põe a mão sobre os enfermos, os demônios são expulsos, né? As enfermidades são expulsas, prega na excelência, no pecado, fazendo coisa errada e pregando e dando certo. Fazendo e dando certo. Só que não sabia esta pessoa que estava na igreja de Sardes que o Espírito de Deus tinha saído dela. Ela não sabia que o Espírito de Deus tinha saído dela. Mas o Senhor disse que conhece a sua igreja por inteiro. O interessante, meus irmãos, é meditarmos um pouco mais sobre as bênçãos que está sobre a igreja que perdeu por conformismo, as bênçãos que foram derramadas por causa da falta da vigilância e por causa da paralisia em relação às coisas de Deus. Pelo visto aqui, Sardes estava situada num lugar bastante privilegiado, igual disse no começo. Portanto, uma aluvião, que era um aluvião de ouro, que lhe permitia extrair o minério e comercializá-lo, né? E disso era nós vemos que ali tinha um local que era um aluvião que permitia essa mineradora, aonde empregava muitas pessoas, que era uma cidade praticamente inexpugável. Ela era protegida nessa mineradora, tinha até segurança. Tinha segurança pelas rochas. E essas rochas eram muito altas. Era uma verdadeira cilada para o inimigo, que tinha outros meios de sobrevivência, que era fabricar veste, lã, né? Ali nessa mineradora, ainda que ela era protegidamente protegida pelos pretorianos, ela tinha brechas. E muitas pessoas ali eram roubadas, às vezes ia juntando ouro, cavacando, juntando, preparando ali na mineradora. Na hora que ela menos assustava, que ela passava a mão no rosto assim, ó, para tirar o suor do rosto. Na hora que ela menos esperava, ela olhava e falava assim: pai, eu extraí um monte de ouro que estava aqui agora, o que aconteceu? O ladrão veio muito rápido e pegou. Sabe por quê, meus irmãos? Quando nós não estamos com o Espírito de Deus na nossa vida, tudo aquilo que nós faz, o ladrão tira de nós facinho, né? O ladrão, ele rouba de nós com facilidade. Por quê? Porque está invulnerável, está desprotegido. Qualquer um pode chegar. O Espírito de Deus, a proteção que Deus fornece, não está mais na disposição. E isso acontecia com frequência, né? Nós podemos dizer que entrou em choque
que houve um primeiro assalto na cidade, que foi por um homem chamado Ciro. Mas a cidade não aprendeu com essa derrota. Eles preferiram viver de uma fantasia, de uma opulência, né, que eles foi tomado de novo por assalto pela segunda vez. A partir daí, parece que a negligência de uma vez, todas as suas proteções, todas as suas posses, todos os seus ouros foi desprotegido, né? E na Bíblia, na maior parte das vezes, se refere às coisas que era colocada no tabernáculo, ou no templo, ou nos despojos preciosos de guerra, ou nos tribunais. Era pregos que eram pagos com o império. Portanto, isso nos dá uma ideia de algo que é extremamente precioso, algo mais diretamente separado para Deus, né? Que era o ouro, importante para uma nação resgatar o ouro, porque o templo era cheio de ouro, e ouro na Bíblia representa honra. Ou seja, Deus arranca o homem do pó do monturo e assenta no meio dos príncipes para ser honrado. E quando tem honra, tem ouro, né? E ouro ali naquela cidade era a mesma coisa de capim, era a mesma coisa de mato. Tinha ouro demais. A cidade era muito alta, era cheio de rochas em volta, era cheio de muralhas, era cheio de proteção, mas tinha brecha nas muralhas. E o apóstolo Pedro, ele chega a dizer em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, sede sóbrio e vigilante, porque Satanás, o vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando brechas a quem possa dragar. Essas brechas que nós achamos que não tem nada a ver, é onde entra as raposinhas e vai colocando, impregrinando iniquidade, falta, né? E quando nós menos percebemos, nós somos invadidos por um espírito maligno, né? Que muitas das vezes nos leva a um desespero, que nos leva a uma ação diabólica, né? Quem nunca já ouviu falar que o pastor passou a mão na faca e esfaqueou a esposa? Quem nunca viu falar que um pregador da palavra estuprou criança? Quem nunca viu falar que um pastor roubou toda a igreja, levantou de madrugada, junto aos seus trem e fugiu com o dinheiro da igreja? Né? Isso é a atacada final. Então, a repreensão de Deus sobre a vigilância que eles perderam, né, que era o precioso que o Senhor lhe tinha dado para eles preservar, que era a salvação, que era o relacionamento com Deus, né? Porque Deus é a nossa proteção, meus irmãos. A sua palavra, ela tem que estar viva no nosso coração, as bênçãos naturais e sobrenaturais, né? Ali eles tinham as bênçãos de Deus, que eram os rios, que conduzia, acarretava ouro, a fortaleza, que eram as rochas. Eles tinham tudo para ser uma nação protegida, rica, bem sucedida e viver uma vida de gozo, de alegria. Também tinha sido dado por Deus a eles, mas foram negligenciadas por esses crentes. Por isso ele permitiu, o próprio Deus permitiu que eles fossem roubados, para que houvesse uma nova consciência de valores, do que a carne deles podia produzir, que era muito pequeno diante de Deus, né? Porque qualquer ladrão poderia estar tirando.
a comparação, a bênção de Deus, ela produz vestes brancas, né? Não é vestes tingidas, é vestes brancas. Isso escutava as pessoas que o custo dessas vestes era o suor dos seus trabalhos, era o suor dos seus rostos. Em outras palavras, tudo o que conseguia era fabricar vestes e fabricar tintas, né? Principalmente originadas da lã, das lãs das ovelhas, dos carneiros, né? Que era linho, porque no lugar que eles colocavam não parecia haver terra fértil para plantação, né? E o tecido linho era raramente fabricado na Palestina, que era comumente importado para o Egito, né? E era também fabricado fibras, né? Cujo nome científico é linum. Era altíssima, de qualidade altíssima, era de muita procura. Depois, meus irmãos, desses convenientes tratos, ou seja, depois da separação da fibra, da parte lenhosa, do caule, do fio da produção do linho e da semente do óleo, a alinhação dessa fibra, depois que a fibra era tratada, ela passava a ser tecido, e esse tecido era tecida pelas mulheres para transformar essas fibras em panos, que era usado em vestes, em linhos sacerdotais, que foi dado a orientação de Deus para Moisés e para o povo, que teceu com linhos trazido do Egito. Samuel usava uma estola de linho. Veja lá em 1 Samuel, no versículo 2, no capítulo 2 e no versículo 18. Davi, ele dançou diante da arca usando uma estola de linho, que está em 2 Samuel, capítulo 6 e no versículo 14. Parece que mesmo que o uso do linho estava associado com as pessoas especiais santas, o linho fino, ele era reputado com presentes preciosos que era dado a uma mulher amada por alguns homens, né? Nós encontramos isso em Ezequiel, capítulo 16, do versículo 10 até o 13. Quando Deus, ele comprava alguma coisa, ou comprou Jerusalém e colocou nela a marca de uma noiva como sua noiva, por isso a Bíblia diz que o Senhor, ele separou para si a sua igreja como sua noiva, com vestes de linho finíssimo, resplandecente, puro. O linho puro, o linho finíssimo, que era uma veste de justiça, que são atos de justiça, que são aplicados pelos santos, que está em Apocalipse capítulo 19 e no versículo 8. Portanto, meus irmãos, na antiguidade não se misturava com as vestes de pecado do mundo. Ele falou com o sacerdote sobre a troca dessas vestes. E ao se aproximar, nós podemos conversar e discutir a palavra de Deus no mesmo nível, com aqueles que não a entende a sua essência, pois escarnecia dela, pois desprezava ou desprezaria, ou desprezamos
trazendo para os nossos dias, né? Isso é como dar uma estola sacerdotal. Isso é como dar um linho finíssimo para um porco vestir. É a mesma coisa de dar uma veste branca para uma pessoa imunda vestir, né? Na antiguidade, o suor era um sinal de impureza. Isso nos mostra uma orientação dada ao sacerdote que era de não usar lã que não tivesse suada, né? O sacerdote não podia colocar no seu corpo roupa suada, né? Está escrito lá em Ezequiel capítulo 44, no versículo 17 e 18. Mas para nós isso significa que um sacerdote ele não precisava carregar roupas pesadas, ou seja, conhecimento que não tem a sabedoria de Deus, tampouco um sentimento, uns pensamentos impuros do mundo atual, pois traz um fardo de coisas desnecessárias para a vida do cristão, da pessoa separada, além de não agregar nenhum tipo de valor e nem de agradar o Senhor, né? Então são roupas que são criativizadas pelo mundo, pelas pessoas que vivem com uma visão externa, com a visão do mundo interior, né? Que põe todas as preocupações, que põe todos os afazejos no seu dia a dia, e aquilo ali lhe faz pesar os seus passos, a sua participação naquilo que é santo, né? Então, por isso que ele diz: tenho contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram com as suas vestiduras, porque andarão de branco comigo, pois são dignas de andar de branco. O vencedor será vestido de branco, de vestidura branca, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Então, meus irmãos, dessa forma, havia ainda alguns dentro dessa igreja de Sardes que resistiram à mentira, que resistiram às riquezas, que resistiram às opulências, que resistiram e andaram em justiça, e andaram em integridade, e andaram diante de Deus. Quem viveu em santidade aqui na terra vestirá de branco lá no céu. Não há salvação para quem não tem veste branca. Não há salvação sem integridade. O branco, meus irmãos, é um símbolo de santidade. O branco, meus irmãos, é um símbolo de pureza. O branco, meus irmãos, é um símbolo de vitória. A igreja de Sardes se vestiram de um novo linho, que era um linho branco, vindo da resplandeceria da luz do sol, do brilho do ouro, que é o ouro da justiça, que é a honra justa de Deus, que é a dupla honra dada pelo Espírito Santo, né? E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Uma pessoa vivida terá o seu nome anunciado e proclamado em glória diante de Deus e diante os teus santos anjos. Então nós vemos aqui que o relato de Sardes, ele traz uma história de muita valia para nós, né? Além que eles trabalhavam com ouro, além que eles trabalhavam com prata,
acima deles trabalhar com tecido, né, que tecia o mais belo linho, né, para as estolas sacerdotal, para o linho, para as cortinas, que era a cortina do templo de Deus, né? Eles eram muito procurados, só que diante de Deus ele estava encontrado como faltoso, né? Deus estava encontrando rasto neles, falha neles, estava despertando. Tem alguns no meio de vocês que ainda está de pé, mas eu gostaria que todos ficassem na mesma posição que eu o deixei. Essa palavra é para nós nessa noite, né? Que nós possamos pegar essa palavra, trazer ela para o nosso dia a dia e fazer um belo uso dela, né? Porque o Senhor Jesus, ele está voltando, ele está chegando para nos encontrar e para fazer em nós morada. Eu gostaria de falar mais algumas coisas que eu encontrei a respeito de Sardes, mas o tempo já passou, né? Eu tenho aqui a cronometragem do tempo que eu tenho para poder fazer essa ministração, e aqui findou a minha participação neste culto. Na próxima segunda-feira, querendo Deus, permitindo o Senhor, eu estarei novamente trazendo um relato de mais uma igreja, né, que é a igreja de Filadélfia, né? E nós vamos falar da igreja de Filadélfia e iremos encerrar na igreja de Laodiceia. Deus abençoe a vida de todos, né? Se tiver alguém que quiser fazer algum tipo de pergunta, eu estou aqui para poder responder as perguntas que os irmãos quiserem fazer. Caso não tenha, nós já vamos caminhar para a oração da fé.